Olá, família linda em Cristo Jesus. Boa noite, meus amados. Essa família que eu amo demais. O que eu queria falar para vocês, irmãos, é que esta série ela veio de uma vontade que veio no meu coração, que o próprio Espírito Santo me colocou, porque eu sei, gente, que tem muitas pessoas que estão conhecendo a nova aliança, estão tendo assim, está sendo muita novidade, muito chocante a nova aliança. Mas muitas pessoas não estão ainda conseguindo se apropriar pela fé do que nos foi dado através da obra consumada da cruz. Então, gente, o que eu puder passar sobre fé, eu tenho estudado, todo o conhecimento que eu vou poder te passar aqui, gente, eu tenho certeza que se você aliar uma coisa a outra, a tua vida vai mudar radicalmente. Então, meus amados, espero que essa palavra viva hoje fale ao seu coração. Hoje eu vou dar 6 chaves para você, gente. Muitas pessoas, a gente fala muito de fé, né, gente? E a fé, como eu sempre falo, é a moeda do céu. A fé é a moeda do céu. E existem algumas chaves para você viver uma fé que vence. Porque, gente, muitas pessoas falam que tem fé, mas falam que tem fé. Mas não é uma fé que vem do coração. Então vamos lá, gente. 6 chaves para uma fé que vence. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre essa fé. A fé que traz os milagres. A fé que move o sobrenatural. A fé que não traz resultados, meu irmão, minha irmã, não é uma fé real. Você tem que entender isso. E existem algumas chaves para uma fé que vence qualquer obstáculo. E Deus, Ele quer que nós vivamos uma vida sem limites, uma vida sem limitações. Deus, Ele deseja que nós possamos viver uma fé que vence qualquer coisa, meu irmão, minha irmã. Então eu quero te dar algumas chaves, gente, que é muito simples. Você vai até falar, Vinícius, é isso mesmo? Só isso? Porque é simples, gente. Mas às vezes a gente ignora as coisas simples que estão na palavra. 5 chaves são óbvias. A 6ª chave, que é a última, por isso fique até o final, é a principal chave que eu vou passar para você. A primeira chave, gente, de todas, é óbvio. A fé pode mover montanhas. Gente, muitas pessoas falam das montanhas, né? Como Jesus fala que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mover montanhas. Gente, montanhas nós podemos substituir também por problemas, por tribulações. A fé, ela move qualquer coisa. Olha o que disse Jesus em Marcos 9:23. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Gente, uma coisa que mudou minha vida. E nesse dia eu estava conversando com o Thaís sobre isso. E uma coisa que mudou radicalmente. Gente, eu creio muito no que eu leio. Se você ler a palavra, não tomar posse e não acreditar no que está escrito, não adianta nada, gente. A Bíblia vai ser um livro de motivação, não um livro de transformação. Então, se você não crê no que você lê, não adianta nada. E aqui diz, tudo é possível ao que crê. Tudo é tudo, gente. Tudo é tudo. A fé, ela torna o impossível possível. Ela move montanhas. Ela cura os enfermos. A fé ressuscita mortos. Traz provisão para esta terra. A fé faz o impossível acontecer, meu irmão, minha irmã. E uma vez que você aprende verdadeiramente a viver pela fé, a palavra impossível será removida da sua vida. Você tem que tirar essa palavra impossível do seu vocabulário para sempre. Só que isso só vai sair do seu vocabulário verdadeiramente se você viver uma fé que toma posse, uma fé que se apropria das bênçãos que Deus já nos deu. Nós devemos entender que somente Deus pode operar o impossível, gente. Presta atenção nisso. Deus que pode operar o impossível.
Então, obviamente, eu e você precisamos de Deus nesse processo. Jesus disse em Marcos, ou melhor, Mateus 19:26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E esse conceito, meu irmão, minha irmã, é muito útil para a compreensão da fé. Ela pode mover montanhas, como nós já dissemos. Jesus disse em Marcos 11, gente: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Meu amado irmão e irmã, eu tenho recebido alguns testemunhos. Eu recebi um testemunho nesse dia de uma irmã, que a sogra dela apareceu com vários nódulos, muito suspeitos, nas axilas e na área dos seios. E ela está assistindo essa live aqui, ela com o marido. E ela colocou a sogra para assistir, falou da nova aliança, e durante não sei quanto tempo que foi, se foi uma semana, a sogra dela começou a se apropriar pela fé que ela estava curada. Uma semana depois, meu irmão, minha irmã, os nódulos sumiram. Sumiram. E quando ela fez exame, não deu absolutamente nada. Isso é uma fé que opera milagres. É uma fé que verdadeiramente muda a tua realidade, meu irmão, minha irmã. Mas para você ter os milagres de Deus, você precisa entender a nova aliança e se apropriar pela fé das promessas que Deus já nos deu, que nós chamamos de fatos de Deus. Ou seja, é um fato, Deus já nos deu. Então, meu irmão, minha irmã, eu recebo testemunhos diários de cura, de libertação, de encontros pessoais com Jesus. Pessoas que estavam impregnados de religiosidade estão se sentindo livres pela primeira vez. Cristãos de anos de caminhada. Isso é incrível, gente. E o que faz isso é a fé. Somente a fé. A fé é a moeda do céu, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos compreender verdadeiramente que nada é impossível para Deus. Mas, gente, não só falar, é crer no coração. Pois a fé que vem dele, ela pode até mover montanhas, gente. A fé que vem dele. Marcos 9:23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê, como nós já dissemos. Pela fé, gente, nada é impossível. Eu vou repetir isso várias vezes. Vocês sabem que eu repito muitas coisas. É muito fácil para nós adaptar a Bíblia à nossa cultura e ao nosso estilo de vida. Porém, jamais nós devemos fazer isso. E é o que muitas pessoas fazem. Nós precisamos inserir em nossa mente que nossa vida precisa mudar para se ajustar à verdade da palavra de Deus e não o contrário, gente. Não adaptar a Bíblia à sua vida. E aqui, se Jesus disse que todas as coisas são possíveis, então realmente ele estava dizendo a verdade. Porque a verdade está escrita na palavra de Deus. E é a verdade que nos liberta. Então a primeira chave, a fé pode mover montanhas. A segunda chave, meu irmão, minha irmã, com Deus todas as coisas se tornam possíveis. Pô, Vinícius, você está sendo redundante. Não, eu quero que você fixe alguns conceitos. A segunda chave, que eu quero que você entenda e que não saia do seu coração. Com Deus tudo se torna possível. Então nós precisamos dele de qualquer forma. Sem Deus, gente, não há uma verdadeira fé. Deus é a fonte da fé e nós somos os canais de fé dele. O grande problema é que muitas pessoas confundem às vezes e querem ser a própria fonte de sua própria fé. Você não pode fazer o impossível, meu irmão, minha irmã. Apenas Deus pode fazer o impossível. O que você pode fazer com a própria força? Nada, meu irmão, minha irmã.
Talvez você possa fazer até algumas coisas boas. Talvez seja muito talentoso, cheio de dons. Mas você não pode tornar o impossível impossível. Apenas Deus pode fazer isso. E se nós quisermos ver o impossível tornar-se possível, nós precisaremos dele. Jesus disse isso claramente em Mateus 19, 26, que nós lemos agora há pouco. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Portanto, com fé tudo é possível. Mas não há nada que seja impossível para Deus. Gente, somente Ele pode. Deus é o único que é onipotente. Portanto, eu preciso que Ele me dê a fé dEle. E com essa fé dentro do meu coração, nada mais vai ser impossível na minha vida. Porque agora a fé de Deus está operando em minha vida. Na igreja de Cristo, meu irmão, minha irmã, eu não estou falando de uma igreja específica. Igreja, nós somos igreja. Há muito poder humano, ao passo que falta o poder de Deus, pela incredulidade do coração dos cristãos. Eu espero que você não interprete mal o que eu estou falando. Eu não estou falando de denominação. Mas, gente, o poder de Deus está disponível. Ele quer operar. Só que ele só pode operar através da minha e da sua fé. E o corpo de Cristo, infelizmente, poucos têm uma fé que toma posse e que opera milagres. Muitas igrejas são construídas, meu irmão, minha irmã, sobre esperteza, programações, entretenimento. Sabe o que acontece? Essas igrejas, elas têm grandes líderes. E esses grandes líderes, por vezes, atraem milhares de pessoas. Aí esse grande líder, por um motivo qualquer, ele é o pastor carismático da igreja, as pessoas vão lá, porque ele é um cara que prega bem, é um cara ungido. Ele atraía as pessoas para a igreja. Por algum motivo ele se desligou da igreja e foi para outra igreja. Ou mudou de estado, ou foi embora do país. Sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã, muitas das vezes? A igreja esvazia ou até mesmo fecha as portas. Aí você pode falar, mas como pode isso acontecer? Isso acontece muito, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Porque essa igreja estava fundamentada no homem, em seus dons e na sua sabedoria. Nós não vamos para o templo por causa de homens. Entendo a importância da liderança nomeada por Deus, meu irmão, minha irmã. É importante existirem líderes, mas se a igreja é construída com base no poder de Deus e os líderes ensinam as pessoas a se aproximarem de Deus, nunca essa igreja vai desmoronar. Porque o líder pode partir, mas ele deixou o legado dele ali. Porque ele operou de acordo com a fé de Deus nele. Nós precisamos do poder de Deus, nós precisamos da presença de Deus. Esse é o desejo do Senhor, é o anseio dele. É o que ele quer fazer. E nós precisamos apenas permanecer focados nisso, gente. Nada é impossível com fé. Mas não podemos fazer o impossível possível. Nós devemos nos achegar a Deus. E Ele encherá o nosso coração com fé. Você pode dizer assim, Vinícius, eu tenho fé, eu sou forte, eu tenho fé. Gente, tem muita fé. Eu creio, eu creio, eu creio. Muitos falam isso, gente, da boca para fora. Você não precisa gritar para você dizer que tem fé. Parecemos fortes, mas somos fracos. Você tem que entender isso. E a nossa força está na nossa fraqueza. Essa é a vitória que vence o mundo, meu irmão, minha irmã. Está escrito na palavra, a nossa fé. É na fraqueza que nós somos fortes. Muitas nações no mundo, gente, eu creio muito nisso, saberão que Deus está verdadeiramente vivo por causa das pessoas que Ele vai enviar dentro do povo.
E uma delas pode ser você, meu irmão, minha irmã, que irão para lugares difíceis de difíceis acesso, de difícil acesso, e vão mostrar ao mundo a fé de Deus que opera em você. E é essa fé que vai vencer o mundo, gente. É como diz na palavra. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, meu irmão, minha irmã, achegue-se a Deus. Viva perto do coração do Senhor. Invista tempo em jejum e oração, intimidade. Compreenda que a sua fé precisa vir do coração de Deus para o seu coração, a fim de que você possa andar em vitória. Terceira chave, meu irmão, minha irmã, relacionamento e intimidade. Meus amados, é muito simples também. É uma coisa que eu mais falo no canal, é sobre isso. Aqueles que aprendem a andar próximos e íntimos de Deus, normalmente são pessoas que cada vez mais são renovadas pela fé. A chave, gente, uma chave muito importante é o relacionamento e intimidade. Agora, como você vai se relacionar com Deus? Se você não lê a palavra dele, se você não ora todos os dias, se você não tem tempo para ele. Gente, é que nem uma relação de um casal. Um casal, eles começam a se relacionar e criar intimidade com o tempo, com a vivência. E é exatamente nessa intimidade que nós temos que ter com o Senhor. Nós servimos um Deus que quer somente relacionamento conosco, gente. E a intimidade é uma chave primordial para você operar numa fé que opera milagres na sua vida. A intimidade, quanto mais próximo você estiver de Jesus. Só que para isso, meu irmão, minha irmã, você tem que se apaixonar por Ele. Ficar verdadeiramente apaixonado, louco por Ele. Isso é intimidade. Gente, tome posse do que eu falo hoje. Entenda que a fé não é complicada, gente. Até a fé não é uma técnica. A fé é simplesmente um relacionamento. E se você tem um relacionamento íntimo com o papai, você sempre estará cheio de fé. Porque nós servimos um Deus de fé. Quarta chave. Falei que é simples, gente. Creia que tem a fé de Deus. Você tem que crer que você tem a fé de Deus. Essa é a quarta chave. Gente, a quarta chave é que nós, por si sós, não devemos tentar ter fé. Mas nós devemos crer que temos a fé de Deus. Porque Ele já colocou uma medida de fé em cada um de nós. Nós já temos essa fé em nós. Você não precisa tentar ter mais fé. Ou tentar ter fé. Se você crê que Deus é a fonte da fé, Ele já te deu a fé dele que está em você. Porque na palavra diz que Ele deu a cada um a medida de fé. Tá entendendo, gente? Você não precisa buscar ter fé. Você tem que se conectar com a fé que já existe em seu coração. E que foi dada por Ele. Só que para isso, meu irmão, minha irmã, você tem que combater a incredulidade do teu coração. Eu digo que o maior problema dos cristãos hoje é a incredulidade. A incredulidade faz com que você não caminhe em vitória, meu irmão, minha irmã. Quinta chave. Tá indo rápido hoje, né, gente? Quinta chave. Aqui eu vou falar mais sobre a sexta chave. A quinta chave. Creia que está consumado, gente. Está consumado. Gente, depois que eu compreendi, eu estudei, eu pesquisei, eu li, eu orei. Gente, eu entrei de corpo e alma no entendimento da nova aliança. Pela fé, pedindo ao Espírito Santo para me revelar a verdade. A minha vida mudou radicalmente, gente. A obra consumada da cruz significa que está consumado. Eu falo isso sempre. Você, meu irmão, minha irmã, tem tudo aquilo que Jesus já tem. Porque Jesus recebeu a herança do Pai. E nós somos co-herdeiros com Ele e somos filhos. Então tudo que Jesus tem, eu e você temos. Mas você tem que ter fé nisso, gente. Você só precisa se relacionar de forma intensa com Ele.
para que você tenha essa fé plena que já foi dada para você na cruz. Entender a nova aliança e ter a plena revelação dela é uma grande chave para você ter uma fé que vence. A nova aliança muda tudo, gente. A nova aliança, a obra consumada da cruz, ela muda a tua vida por completo. Vocês estão vendo pelos testemunhos. A maioria das pessoas que estão aqui me assistindo, grande parte delas, tem vários testemunhos depois que começaram a viver na nova aliança. Renunciar ao velho e viver o novo. E agora nós vamos para a última, a sexta e principal chave. Humildade, gente. Olha só, aí essa passagem aqui que é muito interessante. Os discípulos, eles disseram a Jesus assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Essa é uma passagem intrigante na Bíblia. Por isso nós devemos analisar com atenção. É o que nós vamos fazer agora. Os discípulos, eles pedem a Jesus para aumentar a fé deles. E o que Jesus faz? Jesus não disse assim: tudo bem, tenho mais fé, vou transferir automaticamente uma medida extra para vocês. Jesus não fez isso. Na verdade, ele lhes conta uma história que aparentemente não tinha nada a ver com a pergunta que eles fizeram, gente. Se nós estudarmos cuidadosamente as palavras de Jesus, extrairemos uma importante lição que eu quero que fique no teu coração hoje. E eu vou parafrasear, vamos dizer assim, a história que Jesus contou para responder aos discípulos que lhe pediram mais fé. Se você quiser ver a integridade da palavra, está em Lucas 17. Em outras palavras, Jesus disse assim: se você é um servo e está voltando do campo, por um acaso seu senhor lhe dirá: vai e prepare uma ótima refeição para você? Não, o Senhor dirá a você: primeiro arrume para mim, para depois comer. Cuide de mim primeiro, para que então você possa comer algo. E Jesus conclui essa história no verso 10. Depois de haver desfeito quanto vem foi ordenado, direi: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Gente, o que Jesus está falando aqui? Ele está tentando dizer que se você quer que ele aumente a sua fé, você precisa entender que é servo. Nós somos filhos, mas somos servos também. Ele é o seu Senhor. Você está fazendo apenas o que deve ser feito e, portanto, ele proverá o que você precisa, meu irmão, minha irmã. Parece-me que há duas coisas que essa história ilustra. A primeira coisa, gente, qual é a motivação? Qual é a motivação por trás do desejo de ter mais fé? Eu sei que todo mundo aqui que está aqui presente, eu quero ter mais fé. Agora, qual é a motivação por trás da sua fé? Pergunte isso para você mesmo. Você quer mais fé para quê? Para resolver os seus problemas pessoais? Para ter mais dinheiro? Ou queremos ser estrelas do cristianismo que se gabam de grande fé e dos grandes milagres que realizamos? Esta motivação para pedir mais fé, qual a motivação do seu coração? Se qualquer dessa motivação que eu falei agora está no seu coração, é a motivação errada, meu irmão, minha irmã. Você quer ter mais fé para usá-la no seu benefício próprio? Para reivindicar a Deus carro, uma casa? Ou coisas boas, materiais? Esse também não é o motivo correto. Nós apenas somos servos humildes e Ele é o Senhor. Gente, segundo lugar, nós devemos andar em humildade para que Deus aumente a nossa fé. Você deve andar diante dele com humildade, para que ele lhe dê fé. Não pense, meu irmão, minha irmã, que é por causa que quando você se move em fé no poder de Deus, os milagres acontecem. Podemos facilmente pensar: eu sou um homem de fé. Você operou, através de você acontece um milagre e você começa: sou um homem de fé.
Você viu o que aconteceu? Eu sou um homem de muita fé. Entretanto, Jesus disse que se quisermos aumentar a nossa fé, nós não podemos agir assim. Você tem que compreender que você é apenas servo dele, ponto. E, portanto, depende completamente dele. Ele que libera a fé no seu coração. Você precisa dele, meu irmão, minha irmã. Eu preciso dele, pois é apenas eu e você somos servos inúteis. É o que diz a palavra. É essa atitude de humildade e dependência no Senhor que vai aumentar a nossa fé. Foi isso que Jesus disse aos discípulos através da parábola. Se você estudar a história da igreja moderna, você vai saber que alguns dos grandes homens e mulheres de Deus caíram em pecado. Gente, um fenômeno incrível é ver que muitos deles caíram depois que obteram grandes vitórias. Depois de terem sido usados poderosamente por Deus, caíram. Meu irmão, minha irmã, eu falo muito em minhas orações: Senhor, ajuda-me, ensina-me a andar em humildade. Deus, ele dá graça aos humildes. E quando você começa, gente, a ficar conhecido, quando as pessoas começam a te procurar, você tem que ter muito cuidado com a soberba. Porque não é você. Você tem que estar o tempo todo ciente que não é você. E Deus dá graça a quem é humilde, não ao soberbo. Quando somos usados por Deus, podemos facilmente pensar: certamente eu sou alguém especial. Só que não é assim, meu irmão, minha irmã. Se você quiser que sua fé aumente, você precisa compreender que você não é o centro. Deus e o seu reino que são. Somos apenas, repito, servos inúteis. E nós não precisamos buscar um aumento de fé para nós mesmos. Nós precisamos de fé para construir o reino do Senhor e cumprir o seu propósito em nossa vida. Gente, é por isso que Jesus contou essa história. Ele tentou transmitir a eles mais ou menos assim, gente. É como se Jesus tivesse falado: eu vou aumentar a fé de vocês, mas vocês precisam manter a humildade. Certifiquem-se de que entenderam que são apenas meus servos. Eu sou o Senhor. Eu sou que coloco fé no seu coração. Eu usarei vocês e não se vangloriem na sua grande fé. Não se gabem do grande homem ou mulher de Deus que vocês são. Andem humildemente diante de mim. Foi isso que Jesus quis dizer com essa parábola. Homens e mulheres de fé sempre serão homens e mulheres humildes, gente. As pessoas de maior fé que eu conheço são muito humildes de coração. Porque fé e humildade caminham juntas. Paulo disse em 2 Coríntios 11:30: se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. E ele diz em 2 Coríntios 10:17: contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Um dos grandes, meu irmão, minha irmã, perigos do aumento da nossa fé é o orgulho. E Jesus deixou isso muito claro nessa história. Nós precisamos aumentar a nossa fé. Precisamos de Deus para que a fé seja aumentada em nosso coração. Nós não podemos confiar em nós mesmos ou na nossa própria força. Por nós mesmos, meu irmão, minha irmã, não podemos fazer nenhum milagre acontecer. Nada. Mas uma coisa nós podemos fazer sim. Nós podemos jejuar, nós podemos orar e nós podemos pedir a Deus que aumente a nossa fé. Assim nós seremos testemunhas e através da nossa vida veremos cegos verem e aleijados levantarem e andarem. Eu entendo, meu irmão, minha irmã, que muitos milagres não acontecem por causa da nossa descrença e da falta da nossa oração em jejum. Gente, criar intimidade. Como é que se cria intimidade?
oração, jejum, meditação, soaking, que eu ensinei lá na live da Nova Aliança. Dedicar tempo para Deus, ser verdadeiro com Ele, abrir o coração para Ele. E a partir do momento, gente, isso nós podemos fazer. E quando nós criamos intimidade, de alguma forma, a nossa fé vai aumentando dia a dia. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, a nossa fé está aumentando. Quando nós estamos louvando a Deus, nossa fé está aumentando. Intimidade, meu irmão, minha irmã. A oração e jejum são primordiais. Nós precisamos viver uma vida de jejum e oração, gente. Isso tem que ser um estilo de vida. Jesus, ele conecta essas duas coisas na história de Mateus 17. Não jejuar e orar por bênçãos pessoais, gente. Para com isso. Mas que nós tenhamos corações cheios de fé, que vê o poder de Deus através de nós. E com isso muitas vidas vão ser transformadas, para que Jesus possa ser glorificado. A fé que opera em você vem dele, meu irmão, minha irmã. E aí eu quero fazer algo que acho que você nunca ouviu. Muitos aqui. Vou falar sobre a fé de Deus. Venha comigo agora até Marcos 11, 22. Diz assim, gente. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Está escrito lá. Jesus tinha acabado de amaldiçoar a figueira nessa passagem. E os discípulos estavam maravilhados ao ver que ela tinha morrido. E disseram assim: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou, disse-lhe Pedro. E Jesus disse a seguinte resposta: tende fé em Deus. Gente, eu quero que você compreenda que no grego essa palavra em não existe. Infelizmente, algumas traduções comprometem o verdadeiro significado da palavra. Nos manuscritos gregos originais, o texto não diz tenha fé em Deus. Ele diz tenha fé Deus. O que significa tenha fé de Deus. É a fé de Deus que cria os milagres, meu irmão, minha irmã. Não a sua fé, é a fé dele. A fé é um dom de Deus e ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Portanto, se ela vem até você, ela não se origina de você. Entenda isso, gente. De onde vem a fé? A fé vem da parte dele, de Deus. E o que Jesus estava dizendo era: tenha fé do tipo de Deus. Tá entendendo, gente? Lá no original. O versículo 23, ele diz: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Através do quê? Da fé de Deus. Versículo 24 diz assim: portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim lhe sucederá. Gente, através da fé de Deus que opera em você. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante sobre a fé. Eu acredito piamente que os milagres, gente, milagres, e as pessoas têm um engano. Gente, tem igrejas grandes que nós vemos nos canais abertos de televisão, que às vezes igrejas que até compraram canais. E aí você assiste lá um culto, é só milagre. É milagre. É só milagre. O culto todo. E eu acredito que milagre não produz fé, gente. E eu vou te contar o porquê. Na verdade, eu creio que a fé é uma questão do seu coração. No Antigo Testamento, nós podemos encontrar o melhor exemplo disso, que era o povo de Israel. Gente, por que o povo de Israel não entrou na Terra Prometida? Somente 2 entraram, Caleb e Josué. Sabe por quê? Dos que saíram do Egito, tá? Eles não entraram pela falta de fé. A Bíblia diz que quando no Antigo quanto no Novo Testamento, no livro de Hebreus, tanto no Novo quanto no Novo, diz que eles não entraram na terra. Eles não entraram no descanso de Deus.
por causa da falta de fé deles. Se os milagres produzem fé, meu irmão, minha irmã, o povo de Israel que ficou no deserto seria o povo mais cheio de fé do mundo. As pragas do Egito foram milagres incríveis. E eles viram com os olhos deles. Todos eles passaram pelo deserto e chegaram ao Mar Vermelho, tendo o mar diante deles e inimigos atrás no encalço. E o mar se abriu em duas partes, gente. E eles passaram em terra seca. E o exército de Faraó perseguiu aquele povo hebreu e o oceano os encobriu, matando todos os inimigos, gente. Então, se os milagres produzissem fé, todos os israelitas seriam gigantes da fé, gente. Pois de noite eles tinham uma coluna de fogo que aquecia por causa do frio do deserto, e de dia eles tinham uma nuvem que os protegia e guiava o povo hebreu. De onde vinham a nuvem, gente? Era uma provisão sobrenatural de Deus. Eram milagres incríveis. Eles ficaram sem água e de repente brotou água da fenda de uma pedra, de uma rocha. De uma maneira sobrenatural. Eles reclamaram por não terem comida e a comida chovia do céu. E quando o maná, eles começaram a enjoar de maná, eles falaram, não aguento mais esse maná. Jesus fez chover, o Senhor fez chover codornas do céu para eles comerem carne, gente. E mesmo assim, eles não creram. Milagres não produzem fé. Caso contrário, o povo hebreu entraria na terra prometida tranquilamente, meu irmão, minha irmã. A fé, ela vem de Deus. Ele é quem dá a cada um uma medida de fé. E a pergunta é, o que nós fazemos com essa fé? O que você tem feito com essa fé, meu irmão, minha irmã? A pergunta é essa, gente. O que nós estamos fazendo? Milagres são um presente de Deus para nós. Eles já existem, gente. Gente, você tem tudo para viver uma vida incrível. E já está tudo à sua disposição. Só que já está pronto no mundo espiritual. Todos os milagres, todas as suas bênçãos. Gente, eu falei de uma live, já lá atrás que eu falei, sobre aquelas pessoas que oram errado, que ficam pedindo coisas para Deus, pedindo. Senhor, me dá, eu preciso dessa bênção, eu preciso disso, daquilo. E começam a orar errado intensamente, tentando convencer Deus a dar as coisas para eles. Orando dentro da velha aliança. Aí o que acontece, gente? Um dia essas pessoas morrem. Já contei essa história. E ela vai para o céu. E lá ela encontra com Jesus. Ela foi salva porque ela cria que Jesus era o seu Senhor e Salvador. Ela estava lá, salva, mas teve uma vida frustrada aqui na terra e não teve uma vida abundante. Aí, quando encontrou com Jesus, Jesus perguntou assim, você quer tirar alguma dúvida com relação à sua vida lá na terra? E era a oportunidade. Aí você chegou, Jesus, eu orei tanto, eu jejuei tanto, eu fiz vigília, campanha de oração, eu busquei o Senhor com todas as minhas forças e não fui abençoado. Eu estou salvo, eu estou feliz, eu estou na glória, mas Senhor, que vida frustrante eu tive na terra. E Jesus sorri, um sorriso com muita compaixão, pega na tua mão e começa a andar pelo céu. E de repente ele entra com você num grande galpão, um galpão gigante. E quando você vê esse galpão, tem milhares de prateleiras. E você começa a olhar para as prateleiras e olha assim, Jesus está aqui, a bênção que eu estava esperando. Senhor, a cura que eu pedi. Senhor, está tudo aqui, a vitória, a proteção que eu pedia, Senhor. Por que eu não recebi? Por que está aqui isso aqui, Senhor? Eu não entendi. Aí Jesus fala para eles, para você assim, com toda a compaixão que ele tem por nós. Você sabia, você lembra da nova aliança? Que através da minha morte e ressurreição, você recebeu tudo? Lembra o que está escrito em 2 Pedro 1,3? Que todas as coisas nos foram dadas? Todas as coisas eu já lhe dei?
Só que você não se apropriou pela fé e você ficou me pedindo algo que já era seu, porque quando eu morri eu te dei. E tá tudo aqui nas prateleiras. Aí ele te leva lá na frente do depósito, e quando ele aponta assim tá seu nome lá. Porque você não se apropriou, você não teve fé suficiente para fazer com que o sobrenatural viesse sobre a sua vida. Você não teve fé suficiente. Você foi incrédulo. Você viveu dentro de uma religiosidade. Você não teve fé para atrair as bênçãos que já eram suas e ficaram todas no depósito. Jesus fala para você, terminando a história: eu não poderia pegar o que eu já te dei, porque eu não sou ladrão, eu não ia invadir o seu depósito e dar de novo, porque eu já dei, eu tenho uma palavra só. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Nós temos tudo à nossa disposição, mas nós temos que nos apropriar pela fé. Meu irmão, minha irmã, milagres são um presente de Deus para nós. Eles já existem. A fé é o que traz o mundo espiritual para o natural, mas não faz com que as coisas surjam do nada, gente. Somente Deus os cria. Deus já criou todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e nós estamos nas regiões celestiais em Cristo. Ele é o Criador. Ele é o Criador de tudo. Ele cria os milagres e nos oferece como um presente do céu, uma graça imerecida. A fé, que é um dom de Deus, é o que faz com que esses milagres possam vir até nós. E a fé verdadeira que Deus dá àqueles que andam em intimidade com Ele será vista na vida dos servos que são humildes. Então, meu irmão, eu te pergunto: você quer mais fé? Tem intimidade com Deus. É por isso que para mim é muito importante ter intimidade com Deus, gente. Investir tempo na sua presença. Eu tenho o privilégio hoje, gente, de estar aqui, porque quando eu estou preparando uma live, quando eu estou escrevendo, quando eu estou fazendo uma mensagem, quando eu estou editando, quando eu estou gravando, eu tenho contato com a palavra o dia todo. Mas eu tenho meu momento também, gente, que eu tenho que me reservar, que eu fico ali num cantinho, no quarto, onde eu boto essa musiquinha que você está ouvindo de fundo. E às vezes, gente, eu não falo nada, eu fico quietinho durante meia hora, 40 minutos na presença de Jesus. Nós precisamos criar intimidade com Ele, gente. Investir tempo na sua presença. A fé vem com Deus. E Jesus disse: tenha fé de Deus. Não tente produzir essa fé, meu irmão, minha irmã. E isso nós conseguimos ter essa fé sobrenatural, nos aproximando cada vez mais do amado. E, gente, isso pode soar como se você não tivesse absolutamente nada a ver com a fé, não é? Mas, gente, por favor, não interprete erradamente o que eu estou falando, o que eu estou tentando te mostrar. Você tem parte nisso também. Além de buscar a Deus e andar em humildade, você tem que fazer algo. E eu vou mostrar isso em outra live, que isso cabe uma live inteira. Qual é a sua participação nessa vida de fé? Nós precisamos compreender, primeiramente, meu irmão, minha irmã, que Deus, Ele é o autor e consumador da fé. Ele enche o nosso coração com fé. E nós temos que ter essa atitude perante Ele. Senhor amado, eu sou um servo inútil. Estou aqui apenas para servir o Senhor e o seu reino. Aumenta a minha fé, Senhor. Sabe o que Deus vai dizer para você? Alegremente eu farei isso, meu filho. Pois Ele dá graças aos humildes e tem prazer em nos dar fé quando nos aproximamos dEle com humildade de coração. Gente, você acha, muitas pessoas falam assim: Vinícius, eu não tenho fé. Gente, todos têm fé. O importante não é o tamanho da sua fé. O importante é se você usa o que você tem, gente.
Eu gosto sempre de falar do exemplo de Pedro. Pedro, gente, ele andou sobre as águas. Dos 12 discípulos, ele foi o único que teve a ousadia de pisar no sobrenatural para ir de encontro com Jesus. Os outros ficaram no barco. Ele afundou, mas ele botou o pé para fora do barco. E quando ele afundou, Jesus levantou ele e falou assim: homem de pequena fé. Pedro, um homem de pequena fé, mas ele andou sobre as águas. Pedro, um homem de pequena fé. Em uma pregação dele, 3.000 almas foram convertidas. Um homem de pequena fé, Pedro. Tem uma passagem de Atos, gente, onde a sombra de Pedro curava. Esse é o homem de pequena fé que eu quero ser. Então, gente, não é o tamanho que importa, é se você usa. Existe uma mensagem do canal aqui: use o pouco que restou. O importante é se você usa ou não o que você tem com você. Que essa palavra tenha falado poderosamente ao seu coração. Se você gostou dessa palavra, dá o seu like. Se você não gostou, dá o dislike, que você dá um feedback pra gente. Fique com Jesus, amo vocês em Cristo. Até a próxima live sobre a fé, grão de mostarda. A fé que remove montanhas. Amo vocês em Cristo. Beijo. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Para terminar, eu gostaria de te convidar a fazer parte do nosso treinamento Mente de Cristo. Um treinamento 100% online, em vídeos, áudios, meditações e PDFs que vão te ajudar de forma profunda na sua caminhada de fé. Mude o seu coração e sua mente e viva os sonhos de Deus. Além dos conteúdos da plataforma, você receberá conteúdos extras através do nosso grupo do WhatsApp. Lá também você poderá interagir com outros participantes do treinamento. Para participar, clique no botão indicado ou no link que se encontra na descrição deste vídeo. Será um prazer te ajudar de uma forma mais próxima e pessoal. E inscreva-se aí no meu canal caso ainda não seja inscrito. Deixe seu like. Ainda deixe seus nomes aí nos comentários para que eu possa orar pela sua vida. E compartilhe esse vídeo para edificar mais vidas. Eu estou indicando mais 2 vídeos aqui do canal. Continue comigo e que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus.